palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Queria convidar todos a, em uma só voz, nós fazermos a leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, em uma só voz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, fala-nos nessa noite mais uma vez, por meio da Tua palavra. Já ouvimos o Senhor a falar conosco por meio de cada momento dessa liturgia, dos louvores a Ti entoado. Te adoramos, te confessamos, agora queremos nos calar para ouvir o Senhor a falar, por meio da Tua palavra viva e verdadeira. Que eu seja um instrumento Teu para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, com certeza você já se fez uma pergunta, não só nos nossos dias atuais, mas com certeza, talvez em toda a caminhada da sua vida. E a pergunta, talvez, que você mais tenha feito na sua história seja essa: por que passamos tanta tristeza? Por que enfrentamos tanta confusão, tanta tribulação? E por que vivemos em tempos de tantas dificuldades e de tanta turbulência? É uma pergunta que eu quero, por meio do texto, o qual nós estamos com ele aberto, responder nessa noite ao seu coração. John MacArthur, ele disse que esse texto ele é uma resposta perfeita para todas essas perguntas. Por que estamos enfrentando tristeza? Por que enfrentamos tantas tribulações? Por que enfrentamos momentos turbulentos? Ele nos diz que todos os homens, todo ser humano, conforme a Bíblia, eles são pecadores. E eles são pecadores por natureza e por ação. Não existe nenhum que não seja pecador, a não ser Cristo. Mediante as Escrituras, todos pecaram. E o que nos separa de Deus é justamente esse fato, o pecado. Compreendendo isso, irmão, então todas as pessoas são pecadoras desde o nascimento. O salmista, no Salmo 51, nos alerta e nos fala sobre isso. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo ser humano, ele nasce separado de um Deus Santo. Todo ser humano, ele nasce distante de um Deus Santo. Todo ser humano, ele, por causa do pecado, não pode contemplar e viver em total e plena comunhão com o Senhor. E muitas vezes com o próximo, por causa do pecado. Em suma, o pecado, ele destrói a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. O pecado destrói o relacionamento conosco mesmo. E o pecado destrói o relacionamento com o próximo. Já com essas respostas básicas, nós poderíamos voltar às perguntas iniciais e já encontrar solução para os nossos dilemas. Encontrar solução para as nossas lutas, para os momentos turbulentos que nós estamos vivendo, seja em nossa vida, seja na sociedade, seja no mundo. O problema é o pecado. O problema é o homem que dá vazão ao pecado. O problema é o homem que nasceu em pecado e não tem se voltado à comunhão com o Senhor, e não tem se voltado a uma vida de intimidade com Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e essa separação, irmão, nos impede de conhecer mais a Deus. Lembro como se fosse hoje, lendo o livro Maravilhosa Graça, o capítulo 10, ele falando sobre a KGB, e ele relata que chama os crentes e diz assim: a maior falha e o maior erro da nossa nação, a maior atitude errada que nós tomamos foi tirar Cristo da nossa sociedade. Percebemos que sem Cristo nós não conseguimos viver em comunhão. Percebemos que sem Cristo a nossa sociedade não entra em harmonia. Pelo contrário, ela se divide, ela se destrói ou ela se autodestrói. E o triste disso, irmãos, é que há muitos que estão caminhando nessa condição.
E a certeza para esses que estão caminhando nessa condição de pecado, de separação de Deus, é que eles, se morrerem nessa condição, sabe o que vai acontecer? Eles irão para o inferno. Isso não é algo que eu estou falando no sentido de desejar, mas é algo que as Escrituras nos mostram. Eles passarão a sua eternidade em tormento, eles passarão a sua eternidade longe de Deus, eles passarão a sua eternidade em sofrimento, angústia e dor. Quando nós começamos a tomar toda essa percepção, então nós começamos a lembrar que o pecado, e lembre-se disso, o pecado é a mais mortal e trágica situação vivente no mundo, mais do que qualquer vírus, mais do que qualquer bomba atômica, mais do que qualquer nação que se levante como toda poderosa. O pecado, ele é mais trágico e mais mortal do que qualquer doença em estado terminal. Precisamos compreender, irmãos, que o pecado, ele mata tanto de forma física, quanto ele mata tanto de forma espiritual. Mas eu não quero simplesmente dar ênfase ao pecado, até porque as Escrituras nos mostram que há uma esperança para o pecador, há uma esperança para aquele que pecou. Como disse o salmista, em pecado me concebeu minha mãe, mas há uma esperança para aquele pecadorzinho que nasceu, de não viver a vida toda e toda a eternidade enfurnado no pecado e ao lado de Satanás. E essa esperança, ela se chama Cristo. É por meio de Cristo que nós somos reconciliados, é por meio de Cristo que fomos reconciliados com Deus, é por meio de Cristo que temos comunhão com Ele, temos paz com o Senhor Deus. Se você perceber, o texto da nossa liturgia faz menção ao texto do sermão. O texto lido em Romanos capítulo 5 vai nos dizer isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isaías 53 vai nos mostrar, Ele levou sobre si, e por causa dele nós temos comunhão agora com Deus. Agora, o apóstolo Paulo chega no capítulo 5 e começa a nos mostrar: olha, nós somos embaixadores de Cristo, nós fomos chamados para anunciar as boas novas de reconciliação. Apóstolo Paulo começa a nos mostrar, e já agora no final do versículo 20, chamando o seu povo e rogando o seu povo, os pecadores, para que eles se reconciliem com Deus. A esperança para um pecador, a esperança para aquele que ama.
podem ter sido reconciliados, de como pecadores podem ter sido abraçados, é por causa de Cristo, o justo que veio justificar quem nele crê, o justo que veio fazer pecadores em de nós mesmos buscarmos o Senhor para nos reconciliar com Ele. Por nós mesmos, nós nunca nos achegaríamos a Deus. Por exemplo, a chuva hoje talvez foi um empecilho para você chegar à casa do Senhor. Ou talvez a chuva foi um start para você dar uma desculpa e dizer assim: eu não vou, porque vai chover, o tempo está frio, está tão bom ficar em casa, vamos comer aquela pizza, tomar aquele café, ou então comer alguma coisa quentinha, vamos ficar aqui agasalhada, um domingo só, um domingo a menos, um domingo a mais. Deus compreende. O que eu quero dizer com isso é que nós sempre temos desculpas para não querer ir à presença de Deus. Por isso que o plano foi de Deus, o plano eterno foi Ele que elaborou, foi Ele que realizou. Não poderia, irmãos, haver reconciliação se Deus não iniciasse, não desse o start nesse plano, não operasse esse plano e não aplicasse esse plano. Não há nada, irmãos, que o homem poderia ou pode fazer para produzir reconciliação com Deus. Não há como o imperfeito se reconciliar com o que é perfeito. O profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, ele nos disse isso. Ele disse assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É daqui que nós usamos aquela expressão que a nossa justiça, ou que o nosso ato de justiça é como um trapo de imundícia. Não há nada de perfeito em nós, não há nada de bom em nós, não há nada de maravilhoso em nós. Tudo que há de bom, que possa ser visto em nós, vem de Cristo, mas tudo que não presta, vem de nós mesmos. Por isso não haveria como ter uma reconciliação com o Criador por meio de um pecador. O que reconcilia o homem hoje o que reconcilia o homem hoje para com Deus? Cristo, por meio da sua mensagem. Não é o pastor Arthur, não é a palavra, a voz do pastor Arthur, mas é a mensagem do Senhor. Todo esse plano foi elaborado por Deus. Apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 10 e 11 de Romanos, ele diz que não há um justo sequer. E sabe o que ele vai concluir dizendo? Não há quem busque a Deus. Como então poderíamos nos reconciliar com o justo? Como então poderíamos buscar aquele a quem nós não queremos buscar? Se você perceber, de Gênesis a Apocalipse, é o Senhor se voltando ao seu povo. Lá na criação, o Senhor ouvia na viração do dia conversar com Adão e Eva. Depois do pecado, o Senhor voltou-se a chamar o seu povo por meio de Sete. É sempre o Senhor vindo ao encontro e chamando o seu povo, chamando as nações, ou a nação de Israel, para reconciliação. Sempre parte dele esse plano. Por isso John MacArthur disse que se tudo não começar em Deus, irmãos, o que viveremos é uma falsa religião. Se tudo não começar em Deus, o que nós viveremos e o que nós veremos é um culto antropocêntrico, é um culto onde o homem é o centro e o homem é o benfeitor, é um culto de si para si, e essa não é a verdade bíblica.
Apóstolo Paulo está mostrando aqui em capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, que tudo começou por meio dele, tudo começou nele, e nós precisamos compreender: o pecador não tem como se reconciliar com Deus pelas suas próprias forças. O pecador não tem como se reconciliar com Deus se Deus não se voltar e vier ao seu encontro. Se Deus não se voltar e olhar para os pecadores, eles irão continuar no pecado. Pare para lembrar do dia da sua conversão. Pare para lembrar do dia em que o Senhor te chamou. Será que foi você que disse: hoje eu quero ir, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou entregar a minha vida a Cristo? Ou foi Ele que gerou no seu coração o desejo de se render? Ou foi Ele que marcou o encontro com você? Sabe aquele cântico que por muito tempo algumas gerações cantaram de forma errada? Eu marquei um encontro com Deus. Nós não marcamos nada. Foi Ele. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos chamou pelo nome. Foi Ele que fez o plano e executou esse plano. Por isso, queridos irmãos, o plano de Deus é divino. Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele próprio. Por isso o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, o próprio Cristo disse isso: a minha comida, sabe qual é? É fazer a vontade daquele que me enviou. Além de fazer a vontade, é concluir a sua obra. Por isso, quando nós começamos a tomar essa perspectiva, nós olhamos para o que Paulo está nos apontando e nós percebemos que nós não temos mérito nenhum. Nós não temos graça nenhuma nesse plano. Foi tudo Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Por isso Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, que Cristo obedeceu o plano eterno, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que plano amoroso. Pare para pensar, queridos irmãos. Um Deus eterno deixou sua glória, se esvaziou de si mesmo, Ele se humilhou, porque tomar forma de homem é humilhação. Um Deus eterno tomar forma de homem é humilhação. Ser julgado por homens é humilhação. Um Deus eterno tomou a pior morte, que foi a morte de cruz, preparada para piores homens da face da terra. Ele se auto-humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, em seu favor, em meu favor. Veja que benfeitor, que Deus amoroso, que plano misericordioso, que plano gracioso. Por meio de Cristo Ele nos deu vida, e Efésios capítulo 2, versículo 4 vai nos mostrar isso. Sendo Deus rico em misericórdia, com o amor, ou com um grande amor que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos trouxe por meio de Cristo Jesus. Podemos concluir que somente o Deus que nos sonda, somente o Deus que nos conhece, pode pegar pecadores condenados ao inferno e transformá-los em libertos e salvos para a eternidade. Por isso, queridos irmãos, que toda reconciliação só foi e é possível por causa da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ao cumprir o plano de Deus e se entregar voluntariamente em nosso favor. Segundo ponto da mensagem: tudo começa em Deus, mas agora esse plano ele é executado, e agora vem para e por meio de Cristo. Cristo foi o nosso substituto. Nós cantamos nessa noite que Cristo satisfez a vontade de Deus, Cristo satisfez a justiça de Deus. E volte comigo, 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, olha o que ele vai dizer: Ele o fez pecado por nós. Cristo, irmãos, Ele é o único que não conheceu o pecado. O texto está sendo muito claro. O sacrifício por nossos pecados não podia vir de qualquer pessoa. Nós precisamos lembrar que nenhum pecador poderia ser um substituto e morrer por outro pecador, porque tinha que ser algo perfeito, tinha que ser algo divino. Alguém deveria pagar essa penalidade, mas pagar de forma perfeita.
E nós vimos por meio do apóstolo Paulo em Romanos que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Como então eu poderia morrer pelos pecados da minha esposa e salvá-la? Como então eu poderia morrer pelo pecado dos meus filhos que virão ou que já veio e salvá-lo? Eu sou pecador, então um pecador não pode salvar outro pecador. Tinha que ser uma oferta sem pecado, uma oferta perfeita. É como lá no Antigo Testamento. Os irmãos lembram como era que era feito? O cordeiro, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser sem mancha, ele tinha que ser sem defeito, sem marca, ele tinha que ser um cordeiro pleno em perfeição. Por isso então Cristo é chamado de o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós celebramos a ceia. O Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Ele foi o substituto perfeito para tirar o pecado do mundo. O seu sacrifício nos religou de volta ao Pai. Em Apocalipse capítulo 5 nós vamos perceber isso. Há um quadro maravilhoso lá em Apocalipse 5 que nos mostra um Senhor perfeito, um Senhor maravilhoso, aonde diz que somente Ele, Cristo Jesus, é qualificado para abrir o livro. Ninguém havia mais qualificado, de perfeito para abrir esse livro, senão o próprio Cristo, senão Ele para desatar os selos. Quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, nós lembramos que havia 2 ladrões, aonde um estava escarnecendo de Cristo, aonde um estava subjugando Cristo, já o outro não. Já o outro nos mostra que ele conhecia esse Senhor, e ele justifica dizendo: nós na verdade com justiça estamos aqui recebendo o castigo que nós merecemos, que os nossos atos nos trouxeram, mas este nenhum mal fez, ele não é digno de estar aqui. O testemunho, queridos irmãos, deste ladrão aponta que Cristo fez por amor e graça algo perfeito para pessoas imperfeitas, pecadores. O centurião, irmãos, ele, quando vê Cristo sendo morto, ele mesmo diz: verdadeiramente, este homem era justo. Quando nós olhamos para João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer lá, Jesus falando: nele não existe pecado. Quando nós voltamos às Escrituras, o autor aos Hebreus capítulo 4, versículos 15, diz assim: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, o autor aos Hebreus começa a falar sobre Cristo e diz que ele era santo, ele era inculpável, ele era sem mácula, ele era separado dos pecadores. E todos esses textos nos apontam que este substituto, ele era perfeito, ele era pleno para se sacrificar em nosso lugar. Ele não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós. Mas não confundamos para imaginar que ao se fazer pecado, ele se tornou pecador. Lembremos, irmãos, Cristo não se tornou pecador, ou muito menos, Cristo pecou. A Bíblia é muito clara sobre isso. Esse substituto, ele é perfeito, ele é pleno para o nosso sacrifício. Lemos o texto de Isaías 53, e veja que todos os textos estão fazendo relação entre si, estão de mãos dadas com a mensagem. Isaías 53 vai falar que nós o reputávamos por aflito de Deus, nós não vimos nada nele de belo, nós achávamos que ele não era nada nem ninguém, mas ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradou a Deus moê-lo por causa das nossas iniquidades, e ele nos salvou, suportando tudo em meu e em seu favor. O substituto de Deus, irmãos, o substituto que foi enviado pelo Pai, ele suportou e levou sobre si
tudo que era nosso. Olhe comigo, Isaías 53, em específico, versículo 4 e versículo 6. Veja o que nos diz o profeta Isaías. Vamos relembrar o texto da nossa liturgia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora vem no versículo 6. Todos nós estávamos como? Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo não morreu pelos seus próprios pecados, ao contrário, ele não pecou. Cristo não morreu porque ele falhou diante do Pai, não, ele morreu pelas nossas iniquidades, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para satisfazer a justiça do Pai. Somente um Deus perfeito poderia pagar o débito de pessoas imperfeitas. Por isso que Efésios vai nos dizer que é pela graça que nós somos salvos. Cantamos nessa noite: Cristo satisfez a justiça de Deus, e Ele satisfez em nosso lugar. O que isso significa? Ele pagou a nossa dívida, nos garantindo assim a eternidade junto com Ele. Esse substituto, irmãos, trouxe benefícios por causa do seu sacrifício. Volte para o texto de Coríntios comigo. Para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Ele nos substituiu e fomos beneficiados pelo seu sacrifício, e isso trouxe consequência. Volte comigo ainda, 2 Coríntios, versículo 7, aqui do capítulo 5, versículo 17 do capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogávamos que vos reconcilieis com Deus. Do versículo 17 até o versículo 20, Paulo nos mostra que fomos beneficiados. Cristo veio, isso trouxe um benefício. Fomos beneficiados pelo sacrifício de Cristo. Foi por causa da morte de Cristo, foi porque Cristo morreu que nós estamos assegurados da salvação, que nós estamos vivendo em Cristo, que nós somos reconciliados com Deus por causa do nosso pecado. E como eu falei, este sacrifício trouxe um benefício, e o benefício, irmãos, é que nós fomos justificados. O texto de 2 Coríntios vai concluir dizendo que fôssemos feitos justiça de Deus. E queridos, permita-me explicar um pouco sobre isso. A perspectiva de justiça é que, quando Paulo está aqui falando, é a mesma ideia de Romanos 3. É a justiça de Deus que nos chama para a santificação. É a justiça de Deus que nos chama, mediante a fé, que temos paz para com Cristo. E quando Paulo está falando que nós somos justificados, o que Paulo está nos chamando a atenção é que nós precisamos compreender que nós somos um pecador, e que nós não fomos justificados por nós mesmos ou por mérito nosso, é que essa reconciliação que nós sofremos foi por causa do plano eterno, do amor grandioso de Deus em dar o seu único filho e morrer em nosso lugar, e nos dar assim vida eterna. A perspectiva é: a nossa dívida foi paga e agora somos justos, não por causa de nós mesmos. Sendo assim, quando nós entendemos isso, nós podemos
começar a responder mais uma vez as perguntas lá do início. O porquê de tanto sofrimento? O porquê de um mundo tão turbulento? O porquê de um mundo de tanto conflito, de tanta confusão? É porque os homens não estão em reconciliação com Deus. Sem reconciliação com Deus, irmãos, o tormento ele vai vir na vida presente e na vida eterna. Sem reconciliação com Deus não há como amar o meu próximo como a mim mesmo. Pelo contrário, eu vou tirar proveito do meu próximo, eu vou lucrar em cima do meu próximo, eu vou barganhar, eu vou humilhar, eu vou fazer tudo o que eu puder contra o meu próximo para poder me sobressair. Explica-se então porque o mundo vive em tantas guerras, o porquê da sociedade viver em uma confusão constante, em uma ebulição de problemas. É porque eles não estão reconciliados com Deus. E cada vez mais que nós dividimos a sociedade, mais nós estamos quebrando o relacionamento. Vamos criar o gueto ou o grupo das cores. Vamos criar o grupo disto. Vamos criar o grupo daquilo. E cada vez mais que a gente divide a sociedade, como queria Karl Marx, mais a gente está quebrando a possibilidade de uma reconciliação. A reconciliação, irmãos, não vem por divisão. A reconciliação vem por confissão de pecado, por reconhecer que é pecador. Por isso que a única solução para a sociedade em conflito, em ebulição de problemas, é Cristo, Ele reconciliando-nos com Deus. Por isso que pessoas justificadas amam aquele que justificou, Cristo Jesus. Por isso que pessoas justificadas, ela vive a justificação para pessoas injustas, para pessoas que ainda caminham na impiedade. Ao compreender que fomos justificados, irmãos, nós reconhecemos que somos um pecador. Nós reconhecemos que precisamos de Cristo, que precisamos do amor dEle, que nós sem Ele nada somos e nada podemos fazer, que sem a reconciliação de Cristo, hoje estaríamos no inferno, estaríamos abraçados com Satanás, se não eternamente, mas presencialmente, no sentido da vida presente. Estaríamos andando de mãos dadas com Ele. Por isso que a única saída para a vida de uma sociedade, e quando eu digo sociedade, eu quero que agora a gente também olhe para dentro de nós. A única saída para a vida do ser humano é crer em Deus, é crer que Ele enviou o seu Filho ao mundo, é crer que Ele mandou o seu Filho para reconciliar o homem com Deus. É compreender que sem essa reconciliação não há como amar o próximo como a si mesmo. Por mais que tenhamos educação, por mais que tenhamos alta ciência, por mais que tenhamos muita cultura, não há reconciliação por meio disso. A reconciliação só e exclusivamente por meio de Cristo. Ele é o substituto em nosso lugar. Foi Ele que tomou sobre si, irmãos, toda a fúria de Deus. Foi Ele que tomou sobre si toda a ira de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Deus lançou sobre Cristo o que diz lá em Isaías 53 que nós lemos, todo o nosso pecado, e que esse sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus, aonde Cristo morreu em nosso favor, e assim nós podemos perceber, Ele nos amou. Na morte de Cristo, nós podemos ver o amor. Na morte de Cristo, nós podemos ver que Ele venceu o ódio, que Ele venceu as trevas, que Ele venceu a falta de comunhão, que nos leva à impiedade contra o outro e contra o próprio Deus. Na morte de Cristo, nós vemos que Ele venceu a própria morte, porque Ele não está preso no madeiro, ou não está preso no túmulo, Ele ressuscitou, Ele está assentado à destra de Deus Pai. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, ele vai dizer de forma específica, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E chega no versículo 11, ele diz, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu queria que você pudesse ver a frase de John MacArthur a tratar sobre esse texto, porque John MacArthur fez uma análise muito boa sobre Deus como um benfeitor, sobre Cristo como nosso substituto e sobre as benfeitorias da nossa vida por meio desse plano. E ele disse assim: o benfeitor é Deus. O plano dele, sabe qual é? Resulta em seu amor. O plano de Deus resulta do seu amor. O substituto é Jesus Cristo, que tomou o meu lugar. Mas não para por aí. O perfeito Deus homem, Cristo Jesus. Os beneficiários somos todos nós, por quem ele morreu, aqueles que creriam e que creem ainda hoje. E ele vai dizer, e o benefício é que eu e você, nós recebemos a justiça de Deus imputada a você, como se você fosse igual a Jesus em santidade. Em outras palavras, o que John MacArthur está falando sobre esse texto em resumo é que agora, por causa do plano de Deus, de Cristo ter morrido em nosso lugar, eu e você podemos viver em santidade como Cristo andou. Podemos caminhar em santidade como Cristo caminhou. Compreendendo isso, irmãos, então precisamos tomar atitude em nossa vida cristã. Compreender que a vida não é sobre os meus planos e os meus desejos. Eu preciso começar a compreender e colocar em prática que a vida não é sobre o meu orgulho ou as minhas necessidades ou aquilo que eu sonho. A vida é do que Deus planejou para mim. A vida é do que Deus escreveu sobre a minha história. A vida é viver uma vida que glorifique a Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu fizer, em tudo que eu sofrer, em tudo que eu me alegrar, em tudo que eu for vitorioso, em tudo que eu for derrotado. Eu preciso compreender que eu devo glorificar o benfeitor, que eu devo exaltar o benfeitor, que por causa dele eu sou amado, porque ele enviou o seu filho para morrer em meu lugar, e ele me deu aquilo que eu mais precisava para ser feliz. Não foi dinheiro, não foi aprovação em concursos ou em cursos, não foi uma viagem, não foi um alto salário, ou qualquer outra coisa. Aquilo que eu mais precisava era a vida eterna, e ele me deu pelo sacrifício do seu filho. E nós podemos olhar para a mesa do Senhor e compreender isso de forma prática, de forma plena. Por isso que o maior benefício que eu e você podemos ter e viver na vida é caminhar em santidade, porque a salvação nós já temos. Por isso eu aplico de forma rápida e prática a sua história. Você e eu, nós fomos convidados a andar em santidade e fazer tudo para a glória daquele que nos amou. Por isso, em nome de Jesus, filhos, vivam em santidade para com o Senhor e orgulhem a Deus e orgulhem o Pai de vocês. E quando digo pai, eu estou falando pai e mãe. Honrem, vou mudar a expressão de orgulho, honrem o Pai de vocês. Glorifiquem a Deus, obedecendo o Senhor, obedecendo os vossos pais, no temor ao Senhor. Isso é andar em santidade. Pais, não tragam a ira sobre os vossos filhos, mas ensinai, educai no caminho do Senhor. Ensine-os a viver a fé verdadeira, a compreender o plano eterno, a compreender quem é o nosso substituto, Cristo Jesus, a compreender que por causa de tudo isso nós fomos chamados a viver e fazer tudo para a glória dele, em obediência a ele. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e vivam em santidade para com ela. Esposas, vivam em santidade para com os vossos maridos. Compreendam o que diz as Escrituras sobre os vossos deveres. Os homens também, vocês são o cabeça do lar, vocês são os responsáveis, entre aspas, pela vossa família, para caminhar com eles a Cristo Jesus. Vocês são os líderes chamados por Deus
para viver Cristo e amar como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Isso é santidade ao Senhor. Esposas, sejam submissas e auxiliadoras dos vossos esposos. Vivam em comunhão, em todos os sentidos. Funcionários, empregadores, patrões, peões, todas as áreas. Santidade é você fazer tudo para a glória do Senhor no seu trabalho. Deus te salvou por meio de Cristo para uma vida eterna, mas enquanto lá não chegamos, precisamos viver aqui como se lá estivéssemos. Amanhã pode ser que chova. Eu não olhei a PAC, mas nós temos obrigações e responsabilidades. Eu sei que não é fácil a vida de adulto. A vida de adulto tem hora que é cansativo. E eu fico olhando para as crianças, elas dizendo assim: eu quero crescer e ser adulto. Não fale isso não. Vocês não sabem. Pai, perdoa porque não sabe o que falam. Pai, perdoa. Eu também já falei isso. Sabe? Vida de adulto é vida difícil. Amanhã a gente precisa acordar cedo. Amanhã a gente precisa estar nas nossas labutas diárias. E eu sei que o corpo está cansado. A fadiga da semana nos deixa exausto. Mas amanhã nós precisamos cumprir as nossas obrigações para a glória de Deus. E precisamos compreender que, como filhos amados, alcançados pelo sacrifício de Cristo, nós somos chamados para viver em santidade. Por isso, salvos, aqui em Peixinhos, que nos assiste, faça tudo para a glória de Deus. Viva em santidade. E quando você pecar e não conseguir caminhar em perfeição, confesse o seu pecado, mas volte à sua caminhada de santidade, porque o plano de Deus em enviar o seu Filho para morrer por você e por mim não foi para que andássemos ou caminhássemos em pecado. Por isso nós podemos olhar para a mesa do Senhor e ver que tudo que Ele planejou foi perfeito, e ver que tudo que Cristo executou foi perfeito. Sabe para quê? Para que pessoas imperfeitas, como eu e você, possamos viver a perfeição daquele que nos amou. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, ajuda-nos a viver em santidade. Ajuda-nos, porque somos pecadores. Não queremos viver transgredindo a Tua lei, mas o pecado que ainda habita em nós, que nos faz militar todos os dias contra a Tua vontade, por vezes nós damos ênfase a ele. E por vezes, Senhor Deus, nos encontramos fazendo aquilo que nós não gostaríamos. Por isso, nessa noite, compreendendo o Teu plano, Senhor, Deus amado, nos faz reconhecer que somos pecadores, nos faz nos humilhar diante de Ti e compreender que o sacrifício de Cristo foi e é perfeito para nos purificar de todo o pecado. Por isso confessamos a Ti o nosso pecado, para poder assentar à Tua mesa, ó Cristo, para poder assentar à Tua mesa, ó Deus, e nos alegrar em comer o pão que simboliza o corpo de Cristo e tomar o cálice que simboliza o sangue do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver em santidade, compreendendo tudo isso. E se em algum momento viermos a pecar, que o Teu Santo Espírito nos chame a atenção e nos faça voltar ao primeiro amor e viver para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a ficarmos em pé. Nós vamos louvar o hino 344, nos preparando para a Santa Ceia. E enquanto nós louvamos, eu já convido os presbíteros a tomar a mesa comigo para o momento da Santa Ceia e logo assim também a distribuição dos elementos. Hino 344.